Boa noite, a paz do Senhor, tudo bom? Deixa eu me arrumar aqui. Vamos para mais uma noite, graças a Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós estamos estudando o livro de Jó, então o Edson que está entrando agora, a Rose, todo mundo que está entrando, né, Lady, Max, Deus abençoe Cláudia, todos que estão entrando aí, Deus abençoe a Mônica, Guilherme. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus, né? Glorificado seja o nome de Deus. Nós estamos estudando o livro de Jó, tá? Jó. Deixa eu abrir aqui enquanto você se organiza. Já já a pastora Nayara entra aí também. Compartilha nos grupos, compartilha com os amigos, familiares, que nós vamos estudar o livro de Jó, tá? A gente estudou aí ontem o capítulo 5, né, que termina a fala ali de Elifaz. Ontem nós fizemos aí o capítulo 5 juntos. Seja bem-vindo. As minhas filhas também, a paz do Senhor, estão aí participando, assistindo a nossa live. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só silenciar. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, tá? Nós somos uma escola bíblica totalmente gratuita, então nós não cobramos nenhum valor para estudar a Bíblia. Lá no YouTube, nas redes sociais, sempre que você colocar Escola Bíblica Casa de Zadok, você vai ver o nosso canal. Lá tem mensagens breves, tem pregações, tem seminários, tem cursos gratuitos, tem tudo online para que você possa estudar a Bíblia junto conosco, né? Então, que você possa encaixar aí na sua rotina de todos os dias, né, de alguma maneira, de você estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia junto com seus filhos, junto com seus familiares, né? Você pode estar estudando sozinho também, você e Deus, né? Mas que você acostume, né, tirar todos os dias um horário aí para estudar a Bíblia, para que Deus possa estar falando com você, trabalhando na sua casa, na sua família, na sua vida, tá? Deixa eu achar aqui, eu vou chamar agora a pastora Nayara. Nós vamos fazer um breve resumo de ontem, do capítulo 5, e entramos aí no capítulo 6, que é a resposta de Jó, né, para os seus amigos. Paz do Senhor, boa noite. Senhor, Pai, Senhor, boa noite. Acho que agora deu certo. Eu estava caindo a internet, agora deu certo. Bem, Pai do Céu, todos boa noite, está dando para ouvir, né? Tá sim. Pronto. Então, é isso, nós estamos estudando o livro de Jó. Lá no YouTube nós temos Provérbios, temos Eclesiastes. Nós vamos fazer todo o livro de Jó até terminar ali o capítulo 42, tá? Se porventura você não puder ficar até o fim, amanhã você pode entrar nas redes sociais que a gente sempre coloca lá. E você consegue pausar, você consegue anotar, você consegue participar. E aí é muito importante você que não é inscrito, né, no nosso canal, se inscrever, comentar ou compartilhar para que alcance mais pessoas, tá bom? E aí você pode estar compartilhando essa palavra. Antes de qualquer leitura bíblica, separa aí a sua Bíblia, a Bíblia da sua preferência, separa a sua caneta, seu caderno e vamos orar para que o Espírito Santo possa nos dar discernimento e sabedoria nesse estudo bíblico, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado de todos os dias. Pai, que hoje, Pai, nós venhamos conseguir, Pai, ler a Tua palavra, entender e praticar a Tua palavra na nossa vida. Senhor, aonde esse vídeo chegar, que a Tua presença também chegue como um sinal. E que haja, meu Deus, meu Pai, cura, libertação, transformação na vida de cada um, Pai. Não por mérito nosso, mas por graça e misericórdia da Tua presença. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, né, todo agir, meu Deus e meu Pai, que o inimigo às vezes tenta para que venhamos tirar a nossa atenção, para que venhamos perder, aí a conexão com o Senhor e a ouvir a Tua voz. Pai, te glorifico desde já,
pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Bom, eu vou começar lendo o capítulo de 5, que vamos refazer juntos um resumo do capítulo 5, para entrar no capítulo 6, que é a resposta de Jó, tá? Então, a gente vê que ele faz, no capítulo 4, começa o discurso dele, né? A paz do Senhor para Júlia. Capítulo 4, ele começa o discurso dele, o julgamento de tudo que ele viu, de tudo que ele vê, para aconselhar Jó, né? E ele compartilha até mesmo uma experiência que ele tem noturna. E no capítulo 5 ele continua falando assim: grite agora para ver se há quem responda, e para qual dos santos anjos você se voltará. Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi um insensato lançar raízes, mas logo declarei: maldita sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão, mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Então, ele continua fazendo o discurso dele, né, irmãos? Mas ele continua a mesma vertente dos outros capítulos, que se há um sofrimento, com certeza é porque já fez alguma coisa. E é interessante que a intenção de ele faz, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, é de achar o motivo do sofrimento de Jó. Então, assim, parece, né, e a gente vai ver isso no capítulo 6, que os amigos de Jó estão vindo para consolar, né, para se condoer deles. Só que com o passar do tempo, eles vão começar a querer saber por que aquilo aconteceu com o Jó. Então, cada um vai ter um entendimento. Aqui são 3 amigos, né? Mais para frente, acho que é no capítulo 30, 34, vai aparecer um outro que é o mais novo. Que incrível que pareça, porque é o mais novo vai ser o mais sensato, mas até então serão esses 3, e cada um vai ter ali um pensamento. Esse aqui, que é o primeiro pensamento que ele tem é o seguinte: o justo não sofre, o justo não pode sofrer, e se o justo está sofrendo é porque ele não é tão justo assim. Né? Apesar de que, quando nós pegamos alguns versículos isolados, você vê que até o entendimento dele, né, alguns versículos, né, eles são bem fortes, mas o entendimento geral de ele faz é exatamente em querer saber qual foi o pecado que Jó cometeu para que tantas ruindades, tantas coisas tivessem acontecido. Porque no entendimento de ele faz, não tem como uma pessoa justa, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que é reto, uma pessoa que é íntegro, passar por tantas dificuldades assim. E aí ele fala assim, no versículo 3, ele fala assim, eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Ou seja, o Elifaz, ele tem aquela religiosidade, sabe, aquele alto do monte, sabe, eu olhei, entendeu, eu vi um insensato, então eu já declarei que nada dele funciona. Então ele faz o papel daquele religioso, sabe, que na alta grandeza da sua religiosidade, ele se sente protegido por causa, né, das suas obras, por causa que ele faz coisas boas, por causa que ele faz boas ações. Então, esse pensamento de Elifaz, ele é um pensamento que você encontra muito hoje no mundo muito religioso, no sentido assim, olha, eu faço para Deus me abençoar, entendeu? Eu dou para Deus ver o que eu estou fazendo, para Ele me retribuir, e se acontecer alguma coisa ruim, eu não mereço. Entendeu? Que Deus não vai fazer isso comigo, né? Eu sou dizimista fiel, tomo a ceia, eu vou para o culto, não falto nada, faço toda a liturgia, me comporto direito. Para quê? Para que eu tenha as coisas boas da terra, para que eu seja abençoado. Então, na verdade, o pensamento de Elifaz é um pensamento assim, de retribuição, de mérito. Né? Você é justo, então você merece a graça de Deus. Você faz por onde, sabe aquele menino comportado, o menino comportadinho que merece a estrelinha da professora, porque ele é um bom menino, não um menino que se comporta, que não faz bagunça. Então, assim, quando você começa a ler, né, a retórica que ele faz, pode parecer que faz até sentido do que ele está falando. Né? Olha, se você faz tudo bem, você quer ser bem recompensado. Só que aqui você meio que anula a graça de Deus.
Por quê? Porque a graça, ele é o valor imerecido da pastora, mas nessa época que a gente não tinha um pensamento de graça como nós temos. Mas você vê que mesmo Jó sendo o livro mais antigo, você vê que esse tipo de pensamento aqui é antigo, de que, olha, eu mereço, eu sou digno, eu faço por onde. Então você vê que esse pensamento da justiça, esse senso de ser justo, que parte de mim para Deus, né, não é de Deus para mim, ou seja, não é Deus que na sua justiça impera a misericórdia de mim, não. Eu que sou justo e por causa da minha justiça, Deus tem misericórdia de mim. Ele faz o caminho inverso. Esse pensamento, ele é muito antigo. Ele é muito antigo. E ele vem muito da questão da religião. Ou seja, da religião no sentido, olha, você precisa sacrificar para ser aceito. Você precisa sempre fazer alguma coisa. Né? Se você for buscar aí as religiões, as coisas assim, sempre eles estão falando assim, olha, você tem que fazer para ter, você tem que fazer para ser, você tem que dar o primeiro passo, você tem que fazer o primeiro ato, né? E esses tipos de situações, quando você estuda a graça de Deus e quando você conhece, dá um nó na sua cabeça. Porque aí você percebe que Deus fez o sacrifício primeiro. Ele te amou primeiro. Ele que fez tudo primeiro. Aí você fica assim, tá, e agora eu vou ter que fazer o quê? Aí entra o homem, olha, você tem que fazer isso. Que a gente tem que ter um mérito nosso, entendeu, irmão? A gente tem que botar o nosso nome lá na listinha de merecimento. Olha, eu tô recebendo isso porque eu sou uma boa pessoa. Entendeu? Eu tô recebendo. Então, ele vem com esse julgamento pra cima de Jó. Fala, olha, Jó, se você tá desse jeito é porque você fez alguma coisa errada. Porque é do ser humano. Aí ele fala assim, o versículo 6. Porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão. Ou seja, ele está falando, olha, o sofrimento não aparece assim com passes de mágica, não. Se está sofrendo, é porque fez alguma coisa, entendeu? A aflição, ela não brota. Se está tendo sofrimento, é porque fez alguma coisa errada. Tem pontinhos negativos aí. Então ele vem com essa acusação sobre Jó. Por quê? Porque na cabeça dele não tem como esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso, sabe? Esse Deus que brilha, penalizar alguém, fazer alguém sofrer. Como ele falou aqui, que o sofrimento não pode brotar do chão, ou seja, não aparece do nada, tem que ter um motivo. E muitas das vezes essa busca pelo motivo, você coloca Deus numa balança muito injusta. Porque você fala, Deus, porque se você for colocar o Jó na balança, com o pensamento que ele está fazendo, você está chamando Deus de injusto. Você está falando que Deus foi injusto com Jó, porque como um homem que fez tudo o que ele fez, está passando por isso, sendo que o próprio Elifaz está falando, o sofrimento não brota do chão, ou seja, ele não vem do nada. E é interessante, né, irmãos, que isso surge de um achismo do ser humano. Por quê? O primeiro sacrifício que ele é feito ali logo após Adão e Eva cometer, né, o pecado. A palavra de Deus vai falar que o próprio Deus, né, faz o sacrifício, o primeiro sacrifício, pega a pele, cobre eles, ensina, instrui eles. No entanto, que eles saem do Éden, a Bíblia ela já passa ali para a história de Caim e Abel, falando que Caim e Abel estavam apresentando ali para Deus um sacrifício. Só que a situação do sacrifício, ela vem falando que nós fazemos por gratidão, por tudo que Deus já é na nossa vida, por tudo que Deus já faz. Porque quando nós surgimos já com o mundo feito. Deus fez o sol, fez as estrelas, fez a lua, fez os animais, fez a natureza, fez tudo e fez o homem. Então, tudo que nós fazemos depois disso, aí lembra muito a sabedoria de Salomão lá em Provérbios, tudo que nós fazemos depois é vaidade, porque tudo já foi feito. Então, nós só estamos aqui para contemplar e participar da graça que Deus já fez, do mundo que Ele já fez para nós. E na nossa participação é onde nós cometemos os erros e as falhas. Que aí ele continua aqui no versículo 8 dizendo assim, quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Porque Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca. Salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Então, esse conceito, até a Thaís estava comentando aí, né, nos comentários, que ela subia monte, descia monte, fazia, né,
projetos, sacrifícios, coisas para que Deus pudesse dar uma resposta, para que Deus pudesse falar. Aí eu transmito para vocês, né, principalmente nesse discurso aqui que ele está fazendo, algo que eu aprendi. Eu aprendi que nós podemos subir monte? Podemos, irmão, subir monte, descer monte, orar, fazer orações pelas pessoas e tudo, mas sempre agradecendo a Deus ou pedindo para que Deus faça a vontade dele, para que Deus, agradecendo a Deus pelo sim ou pelo não, para que Deus fale se ele quiser. Não é uma imposição. Por quê? Porque ele vem colocar como se, ele coloca aqui, ó, quanto a mim, eu buscaria a Deus e entregaria a minha causa. Quer dizer, como se Deus fosse obrigado a responder, como se Deus fosse obrigado a mudar a situação. Olha, se você buscar, entendeu? Se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai te dar. Conhece aquelas pessoas que falam assim, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, porque basta você pedir perdão dos seus pecados e aceitar Jesus. Né? Essa teologia da prosperidade, do retorno, isso não existe, irmãos. Deus dá a quem Ele quer, faz como Ele quer, faz se Ele quiser. E aí não importa quantas vezes você sobe ou desce monte. Quero dar paz do Senhor, né, para a Thaís, né, que comentou aí que ela fazia tudo isso e aprendeu aqui nos estudos que estava fazendo errado. Acontece. O bom é que aprendeu, graças a Deus. A gente fica muito feliz com isso, né, porque isso é glória de Deus. Porque essa é a vantagem, né, irmã, de a gente aprender a palavra, porque a gente aprende, né, a gente aprende. E uma das coisas que é bem notória que ele fala assim, ó, quanto a mim, eu buscaria Deus, entregaria a minha causa. Ou seja, é aquele, né, de novo, o religioso, ele, Jó, buscaria Deus. Então o que ele está falando? Jó, você não está fazendo isso. Entendeu? Porque se fosse eu, uma coisa boa é você dar conselho quando não é sua pele. Mas é coisa boa. Então, aí ele já está julgando que Jó não está buscando a Deus. Porque, olha só, é o conselho do olho, né? Eu estou vendo ele sofrer, eu estou vendo ele passar por luta, eu estou vendo passar por necessidade. O que ele precisa? Buscar a Deus. Mas é porque Jó buscava a Deus que ele estava passando por isso. Então, você vê que ele não tem visão de Deus. Ele está com a visão do homem. Ele não está, porque se ele tivesse uma visão de Deus, ele reconheceria a prova que Jó estava passando. Ele saberia que foi permissão do Senhor, foi a mão do Senhor, a permissão da mão do Senhor. Sabe? Então, assim, quando você vê o Elifaz com o seu discurso, ele está aqui no discurso humano. Ele está naquele discurso, olha, Jó, se fosse eu, entendeu? Eu estaria orando, se fosse eu estaria buscando o Senhor, se fosse eu estaria entregando o sacrifício, porque ele começa dizendo aqui, ó, que Deus, ele apanha os sábios na sua própria sabedoria. Aí ele vem engrandecendo Deus, né? Ele parece estar engrandecendo Deus. Aí ele fala o versículo 15, porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos, ou seja, o Deus que salva, né? Então, Jó, se você buscar Deus, Deus vai te salvar disso. É um conselho maravilhoso, é um conselho que eu daria, é um conselho que você daria, todos nós daríamos, se nós estivéssemos, irmão. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Você, quando estiver estudando a Bíblia, faça esse exercício. Se eu tivesse nessa situação, como é que eu agiria? Né? Por isso que é bom a gente estudar o contexto histórico, você se põe naquele lugar. Se fôssemos nós, irmão, que chegássemos para Jó, o que nós falaríamos? Jó, vamos orar, entendeu? Vamos juntar as mãos, vamos orar juntos, vamos buscar uma providência de Deus, vamos buscar uma mudança de Deus, porque é o primeiro ato nosso é fazer isso. E ele está fazendo, olha, Jó, vamos buscar Deus, porque Deus sabe, ele dá esperança para o pobre, tira o pobre do necessidade, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas ele, na verdade, nas entrelinhas, ele está falando para Jó assim, Jó, você precisa buscar a Deus, entendeu? Você não está orando o suficiente, entendeu? Porque se isso está te acontecendo, é porque você não está orando o suficiente. E aí é que se cria um pensamento muito errado, de que porque você ora, porque você busca, que você não pode ser provado. Né? Ou seja, se eu oro, se eu busco, se eu estou na presença de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, Deus está me usando nos dons, nos talentos, eu estou imune. Então, só que não, entendeu? Só que não, ao contrário, você está sendo mais alvo do que tudo, porque olha o que nós lemos em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, o próprio Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Servo fiel, temente, que não tem ninguém como ele. O destaque de Jó é porque ele servia ao Senhor. Então, quando você serve ao Senhor com integridade, parece que vem uma luz, irmão, assim, sabe, sobre você, e aí fica mais notório as provas e as provações só por causa da sua fidelidade. Então, assim, parece que é uma loucura o que está sendo falado aqui, mas porque você é fiel a Deus, você vai passar lutas por causa da sua fidelidade. Aí hoje as pessoas pegam o evangelho e falam, se você for fiel, você não vai passar por luta.
eu não sei que Bíblia é essa que esse povo está lendo, entendeu? Porque aqui está dizendo totalmente ao contrário. Aqui está dizendo que por causa da sua... Ah, pastora, mas isso aí é Antigo Testamento. Avisem para Paulo, entendeu? Porque Paulo estava lá no Novo, entendeu? Por causa da fidelidade dele. Olha o que acontece com ele. Então, assim, a gente tem que olhar para a palavra e aprender com ela. Por causa da fidelidade, tem pessoas que não vão gostar de você. Você não fez nada, irmão. Você não fez nada para aquela pessoa, entendeu? A pessoa vai olhar e não vai gostar de você. Tem pessoas no seu trabalho que não vai gostar de você. Tem pessoas na sua igreja que não vai gostar de você. Tem pessoas do seu redor que não vão gostar de você. Simplesmente por causa da sua fidelidade. Por quê? Porque a luz, ela incomoda as trevas. Então, assim, se a gente chegar com um evangelho falso de, olha, você vai ser fiel, e aí vai ter sabe, o inimigo não vai te enxergar, e ele não enxerga mesmo, não. Mas se o Senhor permitir, ele te enxerga. Então, assim, existem provações por causa da nossa fidelidade. E aí tem pessoas que não compreendem, e eles, na verdade, eles não aceitam isso. Né? Porque senão você tira a vantagem da fidelidade. E aí, eu e você descobrimos que, na verdade, nós estamos sendo fiéis, não é por causa do nosso amor a Deus, é por causa que eu quero a proteção dos benefícios que essa fidelidade me traz. Então você não está sendo fiel por amor, é fiel por interesse. Então Jó, aqui ele está sendo provado na sua fidelidade, porque ele era fiel a Deus, e ele vai provar dessa própria fidelidade, mesmo sem entender o grau de fidelidade que ele tem, que é o que nós vamos ver no capítulo 6. Ele não tinha noção disso. Por quê, irmão? Porque é muito grande a fidelidade com Deus. Talvez você não tenha noção da sua fidelidade com Deus, até você precisar ser provado. Porque Deus fala isso. É através de Pedro, ele lá nas epístolas de Pedro, fala assim, olha, a sua fé será provada como fogo. Ou seja, o Senhor prova a nossa fé, entendeu? Para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Porque você só sabe o tanto que você busca a Deus, irmão, é quando você é provado. Que você vai provar para você, não para Deus. Porque Deus sabe se você é fiel ou não. Ou seja, Deus, irmão, ele já sabia que Jó era fiel. Entendeu? Ele já sabia que Jó passaria por isso. Então, assim, nós chegamos numa parte aqui agora muito crucial, porque agora não tem um inimigo, agora é as pessoas. Aqui é o caráter de Elifaz. Tá, irmão? Não é Satanás. Aqui é o caráter de Elifaz que está dizendo, Jó, você está passando por isso porque você não está orando. Porque se fosse eu, Jó, eu estaria orando, eu estaria buscando ao Senhor. Porque se fosse eu, Jó, estaria buscando ao Senhor. Então, esse tipo dessa religiosidade ela é muito perigosa. De você achar que o outro está passando luta porque ele não está orando, porque ele não está jejuando, porque ele não está buscando. E ao contrário, irmão, às vezes ele está passando por isso exatamente por causa da integridade dele com Deus. Porque se não fosse pela integridade, Deus não daria testemunho de Jó. E é incrível, né, irmãos, que ele continua, né, falando que aí a gente vai terminar esse capítulo 5, que ele vai continuar falando sobre quem ele crê que Deus é, o que Deus faz. E quem olha esse discurso de Elifaz até acredita, irmãos, né? Até aquele primeiro momento em que os amigos chegaram para consolar, para participar, para ajudar, né? Jó acaba virando praticamente um júri, né? Acaba virando ali um ataque de tentar identificar qual foi o pecado, quais são os erros de Jó, para poder cada um dar a sua opinião. E nele ele vem falando aqui, versículo 17, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Então assim, olha, você é bem-aventurado, já fica tranquilo, que se Deus está te castigando é para te corrigir, entendeu? Porque você estava ruim, então Deus veio com a correção, ele veio ali para te ajudar. E aí ele continua, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, mas ele mesmo faz sarar. Então, se ele está te machucando, se ele está te ferindo, ele vai te sarar para que você fique melhor. Né? Ele fala, ó, ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado da açoite da língua, e quando vier a destruição não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, e percorrerá as suas posses, e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará, e que a sua posteridade será como erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe do trigo no tempo certo. Então veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso no seu bem. E o que eu acho incrível, irmãos, é porque ele vem nesse último finalzinho do capítulo 5, ele vem descrevendo uma lista de benefícios
que se Jó se arrepender, se Jó mudar essa trajetória, se Jó meditar no que ele está fazendo errado e Deus está corrigindo, ele vai ter muitos benefícios, ele vai ter muitas coisas boas, porque ele vai receber coisas boas de Deus, em ser justo, em ser reto, em servir a Deus, ele vai ter muitos benefícios, né? Ele fica falando assim, olha Jó, serve a Deus, entendeu? Que ele vai te dar tudo de bom e do melhor, entendeu? E ele ainda fala assim, olha, nós estamos investigando, se a gente está vendo a causa de toda a situação, estamos vendo exatamente isso. Se você servir ao Senhor, olha os benefícios que você vai ter. E aí o interessante é que todos os benefícios que ele traz, eles são benefícios terrenos. Ou seja, ele está julgando Jó pela falta das coisas que Jó tem. Ou seja, Jó tinha riqueza, hoje Jó não tem mais. Jó tinha filhos, agora Jó não tem mais. Jó tinha bois, ovelhas, agora Jó não tem mais. Então ele está julgando a fidelidade de Deus pelas coisas que Jó tem. Né? E olha só o olhar perigoso, irmão. Ele está, na verdade, ele está falando de Jó, mas ele está falando de como é que ele acha que Deus é. Ou seja, se Deus está tirando, é porque Deus está se retirando, entendeu? Ou seja, Deus se retirou, então todas as coisas foram embora também. Então, Jó busca a Deus, que Deus vem, aí as coisas voltam também, né? Então, se você olhar essa situação, é muito triste esse pensamento, porque às vezes você como ser humano pode ser tirado de você a esposa, o esposo, os filhos, a riqueza, talvez a saúde, e aí as pessoas acham que porque está sendo retirado isso, Deus também está se retirando. Né? Deus tá saindo pela porta e a saúde está saindo. E na verdade, esse pensamento ele é muito perigoso, porque você resume a presença de Deus à presença de coisas. Ou seja, quantos mais coisas eu tenho é sinal da presença de Deus. E a presença de Deus ela não é isso. Ela não é coisas, ela não pode ser representada por coisas. Ou seja, se está tirando é porque a presença está saindo. Né? Eu tinha um emprego bom, agora eu não tenho mais, é porque a presença de Deus saiu. E na verdade, irmão, Deus ele não se resume a isso. Né? O lugar de Deus, o lugar de primazia de Deus, o primeiro lugar do Senhor, ele tem que ser o lugar central. Ele não tem que ser só o primeiro. Nós falamos isso acho que umas lives passadas. A prioridade de Deus é que Deus está no comando de todos. Não é no lugarzinho que eu botei de Deus ali, entendeu? Então esse pensamento de ele é muito perigoso. De você olhar para a sua vida e falar, eu não tenho um emprego, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então porque Deus não está na minha vida. Então para eu ter isso, eu tenho que ter Deus primeiro. E aí você resume a presença de Deus por o tanto de coisas que você tem. Né? E quem faz essa continha aí é o inimigo. Porque o inimigo falou isso para Jesus, olha, se você me servir, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter... E aí quando Jesus vem falar para os discípulos, vocês querem me servir? Tem cruz para vocês querem? Legal, né? E é justamente isso, né, irmãos? Porque, encerrando aqui esse capítulo 5, somente as coisas deste mundo, né, como benefício, como resultado, como ganho, quem dá é o inimigo. Deus ele nunca vai fazer uma troca, principalmente na vida espiritual, né? Olha, você me serve, entendeu? Que você vai ser o melhor do mundo. Você me serve que eu vou te dar todo ouro, toda prata. Você me serve que você vai ter uma velhice, você vai ter uma saúde. A palavra de Deus ela fala que a saúde e o tempo, ele é de Deus, irmãos. Tem pessoas que vão passar por este mundo, vão passar durante 20 anos e vão terminar o seu tempo. Tem pessoas que vão passar por 40 anos e vão terminar o seu tempo. Então essa barganha, olha, se você servir a Deus corretamente, você vai ganhar tempo. Se você servir corretamente, você vai ganhar dinheiro. Quem faz essa barganha é o inimigo, como a Nayara falou, tentou fazer essa barganha até mesmo com Jesus. Bárbara e Nayara, então pra que eu vou servir Jesus? Pra que eu vou aceitar Jesus? Eu não vou ter nada nessa terra se eu aceitar Jesus? A palavra de Deus, ela fala, irmãos, que o nosso reino, o nosso lugar, né, o reino de Deus, ele não é aqui na terra. Né? Aqui você vai ter aflições, você vai ter dificuldades, você vai passar por tribulações, por provações, você vai ter alegria. A sua alegria genuína, ela vai ser de ter a presença de Deus, de conhecer a Deus verdadeiramente. As demais coisas, se você tem ou se você não tem, se você vai ter ou não vai ter, se você vai ter muito ou se você vai ter pouco, elas não vão fazer diferença quando você tem um relacionamento com Deus.
Lógico que a palavra de Deus fala que Deus sustenta, né? O Novo Testamento ele vai falar, olha, as aves não ficam sem alimento, as plantas não ficam sem roupa, né? Um filho que pede pão, um pai não dá pedra. Deus, ele sustenta, ele tem nos sustentado, né? Deus cuida, Deus não deixa faltar o alimento, Deus cuida das crianças, Deus cuida dos adultos da maneira dele, né? Ele cuida. Mas a nosso prazer, ele vai saber que a presença de Deus está aqui. Se você vai comer um pão ou se você vai comer uma lasanha, se a presença de Deus estiver, irmãos, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter conforto. Todo local onde você não tem paz, onde você tem briga, onde você está comendo até a melhor comida do mundo, mas você não tem paz, é a falta de Deus, é a falta da presença de Deus. Então de nada adianta. Porque nós lemos muitas das vezes até em Eclesiastes, né, falando, olha, por mais que eu tivesse tudo isso, né, Salomão vai falar, eu tive servos, eu tive dinheiro, eu tive prata, eu tive ouro, eu tive as melhores comidas, mas quando se morre, o pobre e o rico vai para o mesmo lugar. Quando se morre, o fim é o mesmo, eu não levo nada disso. Então, tudo é vaidade, né? Então, dentro dessa situação que ele faz, ele mostra a falta de sabedoria da parte de Deus, porque ele cita as coisas materiais como se fossem benefícios. E Jó não levaria nada disso, irmãos, para o encontro com Deus. Se Jó terminasse o livro aqui agora, Jó continuava reto diante de Deus. Ele poderia não ter as ovelhas, ele poderia não ter o dinheiro, ele poderia não ter os filhos, a mulher atazanando os amigos ali, mas ele estava na presença de Deus. Então não adiantava nada se ele tivesse tudo isso e ele morresse sem a presença de Deus. Aí sim, de nada adiantaria. E aí ele continua, né? Jó começa aqui a dar uma resposta no capítulo 6, dizendo assim: então Jó, versículo 1, respondeu: ah, se minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. E aí eu vou dar uma pausa aí nesse versículo 7. Agora nós chegamos aqui, né? Teve 2 capítulos para falar, Jó vai ter 2 capítulos para responder. E aqui não é um desabafo, parece muito um debate aqui, né? Um fala de um lado, outro se defende. E aqui Jó vai falar pela primeira vez no sentido de sofrimento. Até então, no capítulo 2, ele falou aquelas palavras que estão muito coentes nas nossas mentes, né? Ah, não eu vim, não eu voltei, né? Mulher, como falas como uma louca, o Senhor deu, o Senhor tomou. Só que aí passa-se uma semana e a gente já tem um Jó que parece diferente, né? Um Jó melancólico, um Jó triste. Aí chegam os amigos que até então vieram para consolar. E aí vem o primeiro, rebate Jó, e aí Jó vai se defender, Jó vai falar. E quando Jó fala, você vê a amargura nas palavras, a tristeza nas palavras. Aí você vê, ele fala assim, olha, as flechas do Todo-Poderoso, né? Aqui eu quero abrir aqui para quem gosta de estudar a Bíblia, os livros mais antigos, eles chamam Deus de Todo-Poderoso. Então você vai ver muito aqui no livro de Jó essa palavra, Todo-Poderoso, né? Então assim, ele fala assim, é como se as flechas do Todo-Poderoso tivessem sido cravadas em mim. Ele sente como se Deus estivesse imputando ele alguma injustiça, algo muito pesado, algum pesar que ele ainda não compreende, né? Já está meio desorientado ainda de tudo que aconteceu, a ficha dele está caindo aos poucos. E aí ele começa a falar assim, olha, aquilo que a minha alma recusava tocar, isso agora é minha comida repugnante. Ou seja, as coisas que Jó tinha prazer para fazer, hoje não preenche mais os olhos de Jó. E aqui, irmão, entra um período que eu acho que é do capítulo 6 até o capítulo 32 ali, você vai ver um silêncio de Deus, irmão, que é matador esse silêncio nesse capítulo aqui, porque você vai ver Deus falar com Satanás, sabe, mas você vai ver Deus em silêncio com Jó. Então assim, se ponha no lugar de Jó agora, você da noite pro dia você perdeu tudo, sem explicação. Então assim,
tudo desabou na vida dele. Tem uma semana que ele tá sabe assim, que ele tá contando assim, o que tá acontecendo, se são pesadelos. Aí vem 3 amigos para consolar que antes não tivesse vindo, e esses 3 amigos vão atazanar Jó por muitos capítulos. A gente tá só começando, irmão, as indagações aqui. Então Jó tá sem compreender o que tá acontecendo. E o que Jó tá querendo aqui nesse capítulo 6? Ele queria um abraço. Ele queria que alguém entendesse o que ele estava passando. Então, assim, esse capítulo 6, ele é muito importante para quem gosta de estudar capelania, entendeu, irmão? Aconselhamento. Por quê? Porque esse primeiro impacto que você está chegando na vida de Jó, ele é muito importante, porque Jó, ele está desnorteado de dor, ele está desnorteado de sofrimento, ele não sabe o que está acontecendo. Aí vem os consoladores para terminar de acabar com tudo. Então, Jó, irmão, ele tá aqui num sofrimento incompreendido. Né? E quando a pessoa está nesse estágio de sofrimento, ele quer ser compreendido, por mais que o que ele está passando, nem ele está compreendendo. Mas você vê aí que ele está falando, olha, as flechas do Todo-Poderoso me pegou, as comidas que eu achava repugnante, hoje são os meus alimentos, ou seja, eu perdi o prazer da vida, se colocarem na balança as minhas mágoas, as minhas tristezas. Então o que ele está dizendo? Gente, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, e é assim que, tipo assim, é assim que vamos começar a nossa conversa. Será que vocês não perceberam que eu estou sofrendo? Então, assim, como é importante esse primeiro contato com quem está sofrendo, com quem está passando um luto, porque Jó está passando luto de todos os sentidos, irmão. É luto dos filhos, é a perca, é o roubo das coisas, é a doença, é as dores, é tudo de uma vez. Então a mente humana dele vai começar a fazer delírios, ele vai começar a questionar a justiça de Deus, porque tem gente que fala, não, Jó não reclamou. Não, Jó não reclamou ao ponto de pecar contra Deus, mas ele questiona a justiça de Deus no sentido de Deus, o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa de errado, né? Então, se eu fiz, o senhor fala, né? Eu me identifico muito, irmão, com essa parte. Quando ele fala assim, se eu fiz, o senhor fala. E aí Deus se cala, irmão. E é desesperador esse silêncio de Deus. Eu tenho certeza que vocês aí nos comentários, você já passou pelo silêncio de Deus. Você fica desesperado, porque ele não sabe o que aconteceu. Lá no céu, irmão, todo mundo sabe o que aconteceu, entendeu, Jó? Você está sendo provado, porque você é fiel. Deus tem você como exemplo. Só que aqui não chegou essa informação, entendeu? Então, assim, ele está totalmente desesperado, desnorteado. Então, olha, irmão, o que o sofrimento faz? O que a dor faz? E como é importante, quem está chegando para consolar, você entender a dor do outro. Às vezes a gente pensa assim, olha, a gente tem que nos colocar no lugar do outro. Às vezes nem precisa, porque você não tem. Por exemplo, eu não tenho filhos. Eu não sei a dimensão do que é você perder um filho. Talvez a Bárbara tenha essa dimensão porque ela tem filhos. Então ela vai entender melhor uma mãe que perde o filho. A dor, eu não tenho. Mesmo se eu me colocar no lugar da mãe, eu não tenho a dimensão do que é a dor. Mas uma coisa que eu aprendi é que sofrimento e dor você não banaliza, porque você não está sentindo. Ou seja, não é porque a sua dor que é menos, que você banaliza, né, que você não dá importância. Aqueles 3 amigos não estavam sofrendo como Jó. E aí você vê eles pegarem e querer saber o porquê, o que aconteceu, qual foi o pecado. E naquele momento não era isso que Jó estava precisando. Jó estava sofrendo. E é dor de alma. Os capítulos 6 e o capítulo 7, você vai ver a alma de Jó falar. Eu estou sofrendo, está doendo. Eu estou vendo as flechas do Todo-Poderoso em mim. Ou seja, passou do corpo, entrou dentro da alma. Ele estava muito ferido nas suas palavras. Então ele queria, irmão, compreensão. Ele queria entendimento. Ele queria que se sentasse e entendesse o período de sofrimento que ele está passando. Então, eu chamo esse momento aqui de você ter uma empatia. Né, de você ter uma solidariedade. E como é difícil isso hoje, porque às vezes a gente chega tanto na razão, irmão, sabe, de querer trazer uma palavra para a pessoa, trazer uma razão, trazer um questionamento, que você esquece que ali é uma alma, está sofrendo, está chorando, está sentindo dor. E quando a pessoa está sentindo dor, irmão, ela é uma outra pessoa. Entendeu? Às vezes ela fica murmuradora, ela fica questionadora, entendeu? Porque a gente com dor é outra história, entendeu? É outro sentido. Então, esse Jó aqui com dor, amargurado, ele é um Jó que vai amaldiçoar até o dia que ele nasceu. E aí os amigos, eles não compreendem esse momento de dor e falam assim, ó, Jó, você não tem que chorar não, entendeu? Você está na hora de buscar Deus, você está na hora de orar. E ali é que tem muitos crentes que fazem isso. Sabe, a pessoa quer chorar, irmão, ela quer gritar, ela quer botar para fora e você quer botar a pessoa para fazer jejum. Não, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer isso, sabe? Sendo que a pessoa está com o coração todo quebrado, todo machucado. Irmão, Deus não faz isso.
Olha, eu acho linda a passagem que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ele quando vê as irmãs em estado de desespero, até porque ali é o homem da casa que está morrendo, sabe? Provavelmente elas não eram casadas para estar morando com ele ainda, ou seja, ele era o sustento da casa. Você vê que Jesus chora com ele. Jesus não fala, ó, limpa lá, irmã Maria, então esse choro aí, Marta, entendeu? Para de chorar. Engole esse choro aí, entendeu? Que eu cheguei para ressuscitar, não preciso chorar mais não. Não, Jesus chora com ela, sendo que ele iria ressuscitar. Por quê? Porque Jesus, irmão, não banaliza sentimentos. Ele não banaliza dor, entendeu? Ele não está fora da dor humana. Ele estava ali como um homem. Quando Jesus teve a visão de que Jerusalém ia ser destruída, a Bíblia fala que Jesus chorou. Ele fala, Jerusalém, eu quis te pegar para mim, como uma galinha pega os pintinhos e bota mas você não me deixa entrar. Então assim, ele chorou. Então Jesus, ele se compadece da nossa dor. Ele não é esse insensível que a religião quer apresentar para mim, para você, que ele manda você engolir o choro, entendeu? Entra dentro do quarto, se tranca e morre lá sozinho, entendeu? Não deixa ninguém ver que você está chorando, não deixa ninguém ver que você está triste. Então não é o Jesus que nós servimos, irmão. Ele é o Jesus que abraça, ele é o Jesus que sabe que está doendo. Então os irmãos, os amigos de Jó não tiveram essa sensibilidade de entender esse momento de sofrimento de Jó. E é interessante, irmãos, para a gente continuar aqui a leitura, eu quero ressaltar, existem momentos em que você vai ter um encontro pessoal ou uma questão sozinho com Deus, existe momentos em que vai ser você e Deus, existe momentos em que você vai ler uma palavra, você vai orar só você, só Deus vai saber aquela necessidade, mas nós estamos falando aqui de um contexto onde são os amigos de Jó que viram ele crescer, que viram ele sacrificar pelos filhos, que viram ele ser um homem reto e justo com os servos. Eram amigos que estavam juntos, que conviviam juntos, né? Que tinham intimidade, porque uma pessoa, quando ela fica nessa situação que Jó ficou, até pelo próprio contexto da história e da histórico, só quem tem intimidade é que tem acesso. Então é igual à realidade de hoje. Uma mulher que está no pós-parto, só quem tem intimidade é que tem acesso de acompanhar, de estar perto, porque você vê as feridas, você vê as limitações, você vê as dificuldades. Então, se Jó recebe eles, é porque são amigos próximos, não são pessoas aleatórias que chegaram ali para fazer parte do momento que Jó estava passando. E aí Jó vai falar para ele, olha, tá pesado, né? Pesaria mais que a areia dos mares. O versículo 3 ele vai falar, olha, o meu espírito sorve o veneno delas, quer dizer, o meu espírito tá doendo. Quando você tá com, irmãos, com a alma afligida, com o espírito ruim, você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue ter um relacionamento com Deus, porque naquele momento você tá tão aflito que tudo que você fizer, muitas das vezes é forçado. Você não está com a mente, com o espírito desejando a presença de Deus ou desejando o socorro de Deus. Você está meio desnorteado. Então, nesse momento, é um momento onde é um momento de apoio, como a pastora Nara falou, muito bom para quem é capelão, para quem faz aconselhamento, para quem cuida de mulheres, de homens, né, que visita os lares, para você tirar isso como um exemplo, né? Jó vai falar, olha, versículo 7, isso agora a minha comida é repugnante. Porque vem de um contexto, irmãos, que Jó antes, que tinha de tudo do bom e do melhor, que comia o que queria, nesse momento nem a comida dele ele escolhe. É um momento que ele está sem recurso, ele vai comer aquilo que der, aquilo que doarem para ele, aquilo que alguém ajudar, aquilo que ali der ao redor. Então, é um momento total de fragilidade, né? E ele continua do versículo 8 ao 13 falando, olha, quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que eu desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Né? O desejo de Jó que acabasse aquilo ali, que terminasse os dias dele. Versículo 10. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Versículo 11. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. E aí isso é maravilhoso. Tati.
E é interessante, irmão, porque esse tipo de oração, né, que é a oração do desespero, que ele fala, Senhor, quem me dera que o Senhor cumprisse o meu pedido, né, realizasse o meu desejo, irmão, Deus, ele nem escuta, porque ele sabe que ó, é só desespero, entendeu? Desespero de alma, porque tem umas orações que, graças a Deus, Deus não ouve. Graças a Deus. Tem umas orações que Deus fala, vou passar batida, entendeu? Porque eu sei que no fingir que não tô aqui. Vou fingir que não tô ouvindo, porque eu sei que você não quer falar essas coisas aí, entendeu? Então, né, deixa você se acalmar, entendeu? Então, assim, olha, eu vejo o amor de Deus nisso, irmã. Mas você imagina se Deus fizesse tudo o que você pediu? Né? Você imagine se o Jó tão certo e tudo, e mesmo assim o Senhor não, porque você é servo, sabe, que você é digno, eu vou fazer tudo o que você quer. Você imagina, já tinha parado no capítulo 6, não ia até o 42, entendeu? Mas aí Deus fala, olha, eu não vou nem escutar o que você está falando, porque eu sei que isso é só dor da alma, né? E isso é sinal de que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E aqui eu gosto muito de citar esse capítulo para falar das pessoas que tentaram suicídio. Talvez tenha alguém aí que está nos ouvindo. Deus, ele entendeu que Jó não queria morrer, ele não queria se matar. Quando ele fala, eu quero que as cordas da morte me peguem, ele sabia que isso era dor. O que ele fala aqui no capítulo, no versículo 10, isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável. Ou seja, que é uma dor que é inconsolável. A dor da alma de Jó era tão grande que ele achava que a morte era a solução. Ele entendia assim, olha, só tem um jeito de se acabar, é indo para a sepultura. Do tamanho da dor que existia. Então, para você ver que a palavra de Deus, ela vem mostrando exemplos, sim, de que a dor, ela chega num ato tão grande que a pessoa pensa em morrer, irmãos. E aí, isso não é falta de Deus não, tá? Porque tem gente que fala, fulano tá assim, é porque é falta de Deus. Existia alguém mais justo do que ele? Não existia. É sentimento humano. Então, assim, é por isso que é importante você ter pessoas do seu lado, pessoas de Deus, sabe? Pessoas que têm dom da parte de Deus, que vai compreender a dor que você está passando. E aí, Jó fala assim, versículo 12, por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Traduzindo, passa ferro aqui. Ele está questionando, Deus, por acaso eu sou de ferro para estar passando por isso? Né? Porque estava insustentável. E aí, essa parte é interessante, por quê? Porque Jó está olhando para ele e fala assim, como é que Deus acha que eu suporto isso? Né? Eu não sou de pedra, não é bronze a minha pele, eu estou sentindo dor, está doendo. E Deus sabe disso que está doendo, irmãos. Deus sabia que estava doendo, mesmo no silêncio, Deus sabia disso, sabia dessa incompreensão de Jó, dessa oração da dor, né? Dessa oração de que, olha, eu quero que tudo acabe, porque está doendo demais, eu prefiro a sepultura, eu prefiro morrer, eu prefiro que Deus largue a minha mão, entendeu? Eu prefiro que Deus me deixe e tudo. Porque até os meus recursos, aqui ó, não encontro socorro em mim mesmo, foram afastados de mim os meus recursos. E aqui que eu acho lindo de Jó, porque aqui, irmãos, é uma virada maravilhosa, porque Jó vai começar a aprender quem é Deus de verdade. A partir desse capítulo, você vai ver Jó aprender quem é Deus. Por quê? Quem Jó achou que Deus era? Mesmo na sua integridade, Jó achou o quê? Que Deus era o Deus do sacrifício. Né? Olha, eu conheço Deus porque é o Deus que eu sacrifico. Ou seja, eu pego os meus recursos, entendeu? Vou lá, sacrifico, faço uma bondade para um, faço uma bondade para outro. Agora Jó vai conhecer um Deus além do sacrifício. Um Deus além das ofertas, sabe? Um Deus além. E aí eu quero convidar você que está aí a conhecer esse Deus, sabe? O Deus além do sacrifício, além dos recursos, além do socorro de si mesmo. Ou seja, ele olhava, quantas vezes Jó precisou de alguma coisa? Ele tinha um boi para vender, ele tinha uma ovelha para sacrificar, ele tinha os filhos para banquetear. Agora ele não tem mais isso. E essa fase da adoração, Jó não sabia que existia. Por isso que ele vai falar, Deus me abandonou, porque eu não tenho mais o contato. Acabou o telefone, entendeu? Não tem mais ovelha, não tem mais boi, não tem mais nada. E aí ele vai ver, irmão, o Deus sendo revelado alguns capítulos para frente, você vai ver Deus conversando com ele. Você não vê Deus conversando com Jó no banquete. Você não vê Deus conversando com Jó na hora do sacrifício. Mas quando Jó achou que ele não tinha mais contato com Deus porque acabou os recursos, Deus vem para conversar com ele. Olha que maravilhoso isso, irmão. Ou seja, ele vai conhecer um relacionamento com Deus além de recursos, além de ofertas, além dos cultos, muito além disso, ele vai construir um relacionamento com Deus. Então talvez você está há anos na igreja, entendeu? Você tem um recurso da igreja, você tem um recurso do ministério, você tem um recurso do dom, mas você não conhece Deus além disso.
Então fica aqui o convite para você conhecer Deus além disso, porque Ele é muito além, sabe? Ele é muito além da oferta, muito além do dom, muito além da igreja, muito além dos recursos do seu dia a dia. Ele vai muito além, é muito mais precioso. E Jó, ele começa a perceber isso no momento de seu de dor, que ninguém consolava, que não tinha recurso, que não tinha motivo, que não tinha nada. Ele vai aprender quem é Deus de verdade. Ele vai compreender, irmão, que Deus está muito além dos seus recursos, dos seus momentos de salvação, de que você se salva a si mesmo, você resolve tudo, e aí ele vai conhecer um Deus que vai muito além disso. E o que eu acho bonito, né? Principalmente nessa parte aqui do capítulo 6, que é o meio, né, do capítulo, é porque muitas das vezes, irmão, eu já passei por essa situação, viu? Com 10, 11 anos eu pedi para Deus que eu já não queria viver. Aí depois com 15, 16 eu não queria viver. Aí depois com 20, 22 eu não queria viver. Depois com 30 eu não queria viver. Imagine, irmão, se Deus tivesse ouvido todas as orações que eu falei que eu não queria viver. Eu não tinha casado, eu não tinha tido filhos, eu não estava aqui na escola bíblica, eu não tinha passado nada, não tinha vivido nada dos planos. Olha que lindo, dos planos de Deus. Vem cá, olha quem é que tá assistindo aqui comigo. Vem cá, dá um oi pra você. Dá um oi pro Paulinho. Oi. Oi, turista! Eu devolvi pro pai, que ele fugiu e o pai nem viu. Deixa eu devolver. E aí, irmãos, esse é meu filho, vai fazer aniversário essa semana, sexta-feira, aniversário dele. E aí, o que acontece? Eu acho lindo que ele deseja isso de todo o coração dele, mas mesmo nessa situação de desejo profundo, de não estar mais ali, ele fala assim, olha, ainda assim, né, seria a minha consolação, eu saltaria de alegria na dor, que é a minha dor implacável, porque eu não tenho negado as palavras do santo. Então ele vai falar, olha, Deus, mesmo se Deus aceitasse, né, esse meu pedido, quem me dera ele aceitasse esse pedido, porque eu não neguei essas palavras. Ele sabia que ele estava sendo reto, ele sabia que ele estava sendo justo, ele não estava negando a Deus. E ele se preocupa em continuar não negando Deus, irmãos, porque nesse ponto aqui, que já aconteceu tudo que tinha para acontecer, ele já está achando que é o final dele, ele vai falar nos próximos versículos que ele acha que é o final dele. Ele fala, olha, eu não neguei a Deus e não tenho negado a Deus. Então falta só acabar a minha vida agora. E aí ele vai falar, por que esperar? Eu acho bonito que ele indaga, né, Deus, olha, Deus, por que esperar? Se eu não tenho força, por que prolongar a minha vida se o meu fim é certo, se eu estou tão doente, se eu estou tão sem dinheiro, se aconteceu tudo isso, eu perdi, né, os meus filhos, a minha descendência já não está aqui. E aí ele fala, olha, eu não encontro socorro em mim. Mas em nenhum momento, irmãos, ele fala, olha, Deus, eu não te quero, né, eu não te amo mais, eu não encontro socorro em Deus, né, Deus não tem recurso para mim. Não, ele fala, olha, eu não encontro socorro em mim. Ele começa a olhar para as falhas dele. Eu não tenho mais recursos meus, né? Eu não tenho mais carne para sustentar isso, porque o meu fim é certo, porque eu estou muito doente, a minha parte humana não tem mais força. Então, eu acho isso muito bonito, irmãos, porque só a adversidade é que traz essa visão de você mesmo. Muitas das vezes, nos momentos bons ou nas dificuldades rasas, você ainda culpa os outros, você ainda bota dificuldade nos outros, você ainda culpa Deus, você ainda culpa a situação, você culpa tempo, você culpa espaço, você culpa tudo. Mas quando a alma está num nível ali de aflição, para se aproximar de Deus, ela se enxerga ela vazia. É isso que a palavra de Deus faz com a gente, irmãos. E é esse o efeito que ela tem que ter na minha vida, na sua vida. De você olhar para você, de eu olhar para mim e falar, olha, o tanto que eu não tenho recurso, o tanto que eu não consigo, né? Eu preciso dos recursos de Deus, eu preciso da saúde vinda de Deus, eu preciso do sustento vindo de Deus, eu preciso da vida vindo de Deus, porque eu só posso gerar filhos se a vida vier de Deus. Então, Jó entra nesse estado de saber que a dependência dele é uma dependência de Deus e não dele mesmo. E eu acho é o começo, né, da meada para mim e para você. Então, se você, porventura, está passando por uma situação assim, em que a sua alma está afligida, lembre-se de olhar que os seus recursos estão limitados, que você é pequeno, mas Deus, ele não é. Deus, ele é grande para mudar tudo isso. E aí o versículo 14, ele vai continuar assim,
Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. Sou como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece no seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente e os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado quando chegam ali. Ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxesse algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos do tirano? Jó, aqui ele faz uma comparação da questão da amizade, né, daquilo que eu falei inicialmente, né, ele precisava ali de um momento de compaixão, de cumplicidade, e aí ele começa a questionar o sentido da vinda dos amigos. Ele fala, os amigos, os meus irmãos me enganaram, e eles são como um ribeiro. Algumas pessoas pensam, irmão, que falam assim, Satanás restituiu tudo o que roubou de Jó. Então, não foi Satanás não, tá, irmão? A Bíblia fala que foi Deus que deu, e aí um dos métodos que Deus usa são os irmãos e os amigos de Jó. Quando veem que Jó está recuperado, eles trazem riquezas e presentes para Jó. Então, dos modos que Jó volta a ser rico de novo é que sim, Deus traz a riqueza de volta, mas muitos amigos, irmãos, isso aí você vai ver lá no capítulo 41, 42, lá no final, eles trazem tantos presentes, eles ficam tão alegres de verem Jó, porque Jó era uma pessoa boa. Mas aqui você está vendo ele falando que os irmãos abandonaram ele. E aí começa a falar, mas como é que ele fala que os amigos abandonaram, sendo que lá na frente é por causa da ausência da presença? Esse momento aqui, Jó vai sentir a ausência de eles não estarem com ele na hora da dor. Na hora que está doendo, ele sente a ausência. Ele fala, olha, muitos dos meus irmãos me abandonaram, são como um ribeiro. Ou seja, eles enchem, mas depois esvaziam. Né? Ele se sentiu frustrado. Né? Ele fala assim, é como os viajantes que vão em Sebá, um lugar de deserto. Chega lá, só encontra deserto e fica desapontado. Então, ele se sentiu triste por essa questão do abandono da situação, porque quando a pessoa está passando por uma provação muito grande, né, e os 3 amigos que vieram, a Bíblia fala que só vieram eles até então, esses amigos não compreendem a dor, então é aquela presença que não faz a diferença, né? É a presença que julga, é a presença que aponta, e nesse momento Jó sente a falta dos irmãos dele, de chegar, daquela presença de alguém chegar, com compreensão. Então, seja essa escolha na vida de alguém, seja uma presença que sente falta. Nossa, nessa hora eu queria tanto a presença do fulano, ele teria uma oração para fazer, ele teria uma falta para fazer, porque deixe saudade na vida das pessoas, nesse sentido, com coisas boas. Porque ele falou assim, olha, porque quando estava tudo bem, todo mundo aparecia, eu tinha a presença das pessoas. Agora que eu preciso dessas pessoas, onde é que elas estão? E aí ele começa a questionar os amigos dele, olha, eu não mandei vocês virem, entendeu? Eu não quero presente, eu não quero recompensa, não é coisa, eu estou precisando de compreensão. Então, às vezes, irmão, você pensa assim, eu não vou lá no fulano não, porque eu não tenho um presente para levar, não tenho recompensa. Às vezes a sua presença é cura. O fato de você estar ligando para perguntar como é que está a pessoa, o fato de você estar lá é melhor do que presentes a ser enviado. Nesse momento, diz para mim, qual era o presente que eu já queria? Que presente você daria para Jó? Que recompensa que poderia acalmar essa dor que estava nele? E é isso que ele questiona os amigos dele. Por acaso eu pedi recompensa? Por acaso eu pedi presente? Né? Eu não pedi nada disso, eu queria amigos, presentes. Então, isso serve para você que é obreiro da casa do Senhor, isso serve muitas das vezes para você, eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer. Às vezes só o fato de você estar lá, irmãos, de você estar lá para ajudar, isso serve para sua família, entendeu? Eu não tenho um presente tal para dar para o meu filho, entendeu? Vai vir um aniversário, vai vir o Natal, Ano Novo, vai vir a Páscoa, eu não tenho um ovo de Páscoa grande para dar para ele. A presença, porque o que vale, irmão, o que cura dor, o que cura sofrimento, não é presente, é presença. Às vezes a sua presença na vida do seu filho, às vezes a sua presença na vida da esposa, do esposo, na sua família, dentro da sua casa,
como pai, como mãe, a sua presença acalenta um tipo de dor que não tem presente que vai fazer isso, que não tem recompensa que vai cobrir essa dor. Então, assim, seja presente, porque a sua presença pode acalentar dores que se você comprasse 1000 presentes, não faria o mesmo efeito. Então, e isso é muito bonito, irmãos, porque Jó, mesmo nessa aflição, mesmo com a mente conturbada com tudo que estava acontecendo, mesmo em meio à dificuldade, a gente vê uma sabedoria tamanha nessa parte aqui. Você vê uma sabedoria de Jó, por quê? Porque, irmãos, eu vou ser bem sério com vocês. Eu, no lugar de Jó, eu botava todo mundo pra correr, entendeu? Eu brigava com todo mundo, falava, vocês podem ir embora, vocês estão servindo pra nada, entendeu? Vocês vão ficar aqui atazanando no meu vídeo, já tem a mulher pra perturbar meu juízo, ainda vem 3, depois chega mais 1, 4 pra perturbar minha cabeça se eu não fiz nada. Jó, olha o tanto que o cara é paciente. O cara fica ali ainda, ouve, conversa, se justifica e ainda aconselha os amigos como que tem que ser o comportamento deles. Porque ele vai falar, olha, um amigo, né, que é o aflito, tem que mostrar compaixão. Mesmo se ele tiver abandonado a Deus. Ele vai falar, olha, eu não abandonei a Deus, mas mesmo que eu tivesse abandonado a Deus, o dever de vocês não seria me julgar, seria ter compaixão. Então eu destaco esse versículo 14, principalmente para os obreiros da casa do Senhor. A palavra de Deus vai falar, olha, mesmo que ele tenha abandonado, mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele tenha falhado, o nosso papel é ter misericórdia e ter compaixão, porque Deus tem misericórdia e compaixão para nós. Então nós temos que ter misericórdia e compaixão dos outros. É onde a gente para, né, muitas das vezes, em muitos ministérios, a gente para muitas das vezes em muito julgamento aqui na cidade. Por quê? Porque às vezes as pessoas veem eu e a Nayara conversando, recebendo pessoas, conversando com pessoas. Por quê? Porque independente, irmãos, do que a pessoa fez ou deixou de fazer, a palavra de Deus fala, ó, vocês têm que ter graça, vocês têm que ter misericórdia, vocês têm que ter compaixão, porque Deus tem compaixão por nós. Então, aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que nós temos recebido de Deus e nós só estamos passando. Nós não temos a maldade para trazer como resposta se nós não recebemos maldade de Deus. E aí ele vai continuar falando assim no versículo 24 ao 30. Ensinem-me e eu me calarei. Mostre-me que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas o que é a repreensão de vocês repreende? Ele pergunta, por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês dançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Versículo 28. Agora, pois, tenham bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Versículo 30 ele encerra. Há iniquidade em meus lábios, por acaso? Ele faz uma pergunta. Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? E aqui já vai encerrar, né, esse discurso, essa primeira parte do discurso, né, porque no capítulo 7 ele também vai continuar falando, e aí ele começa a questionar os seus amigos no sentido de falar assim, olha, então vocês me ensinam e eu vou me calar. Porque aí ele começa a pontuar e botar na balança essa amizade no sentido aqui, ó, por que vocês querem reprovar as minhas palavras? Ou seja, aí ele fala assim, versículo 26. Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Aqui Jó reconhece, irmão, que ele está falando ao vento porque ele está chateado, ele quer botar para fora, entendeu? Então ele está dizendo, olha, não leve em consideração essa parte. Eu estou desesperado. Então assim, não pontuem a minha retidão nesse sentido. Ele fala assim, porque até sobre um órfão vocês lançariam sorte e seriam capazes de vender um amigo. Ou seja, por causa de uma posição que eu estou agora, vocês poderiam virar as costas para mim. Então ele começa a fazer nesse diálogo aqui, nesse debate que ele está fazendo com ele faz e tudo, ele está questionando a amizade no sentido assim, olha, vocês precisam mudar o parecer de vocês, porque vocês estão sendo injustos, porque vocês não estão levando em consideração a minha dor. Sabe aquela pessoa que fala, ó, reage, levanta para cima, entendeu? Faz isso, faz aquilo, agora você tem que fazer, sem esperar a pessoa se recuperar. Né? E aí são situações assim que ferem mais as pessoas, porque você está vendo, irmão, Jó sendo mais ferido.
Ele já está ferido, mas os amigos estão conseguindo ferir ele mais, por causa da injustiça, por causa da incompreensão, por causa do julgamento. Eu creio que nós vamos ler aí por 4, 5 vezes, Jó mandando eles deixarem ele em paz. Ele fala, me deixa em paz, entendeu? Me deixa em paz, porque está ferindo mais do que Satanás feriu. E aqui eu quero abrir um parênteses nessa parte aqui, que o livro de Jó é muito bom para explicar isso. Tem coisa, irmão, tem estrago que Satanás faz. Ele fez esse capítulo 1, capítulo 2, ele fez muito bem feito. E um dia ele acabou com tudo. Mas o que os amigos de Jó estão fazendo é um estrago muito maior, porque eles estão estragando a alma, coisa que Satanás não teve poder de tocar. Porque Deus falou assim, toca no que você quiser. Na alma dele não, porque a alma dele é minha. Satanás foi nessa barreira, falou, opa, na alma não, foi filho, foi menino, foi tudo. Na alma não. Os amigos de Jó estão conseguindo ferir a alma dele, coisa que nem Satanás teve a ousadia de ultrapassar. Os amigos estão fazendo. Às vezes, irmão, nós como igreja, nós fazemos isso. Satanás não toca na alma da pessoa. Nós vamos lá, entendeu? Joga um monte de injustiça, um monte de palavra, um monte de coisa e fere a alma, que nem Satanás, irmão, na barreira de Deus nós conseguimos com palavras. Você vê aqui no capítulo 6 e no capítulo 7, que nós iremos ler amanhã, a alma de Jó está machucada e os amigos estão conseguindo ferir ela mais. Estão conseguindo entrar mais, entendeu? Coisa, irmão, que nem Satanás fez. Nem Satanás fez, porque o Senhor falou, você não vai tocar na alma dele. E ele ele não toca na alma. A alma de Jó está angustiada por causa de sofrimento. Não foi porque Satanás tocou na alma dele, não. Mas os amigos, eles estão conseguindo ferir a alma de Jó. Então, cuidado para que você não seja capaz de fazer uma obra tão mais maligna do que o próprio inimigo. Entendeu? De ferir a alma de alguém, de um escolhido de Deus. Não é porque ele está numa posição... E você acha, entendeu, que só pode estar em pecado, só pode estar errado para estar assim. Cuidado, para você não estar tocando na alma, entendeu? No lugar onde nem Satanás ousou tocar. Às vezes a gente vai lá com o nosso dedo, né, na nossa razão, porque os amigos de Jó, irmão, eles estão na razão deles, entendeu? Eles estão na religiosidade deles, na certeza deles. E às vezes na sua religiosidade, na sua certeza, entendeu? No seu fariseísmo, você acaba tocando na alma do escolhido de Deus, da escolhida de Deus, entendeu? Coisa, irmão, que Satanás não fez. Que o Senhor barrou ali, olha, na alma dele você não toca, os amigos estão indo. Porque Jó está falando de alma, que ele está falando, olha, eu estou sentindo flechas, está doendo, vocês tinham que me compreender. Mesmo, como a Bárbara falou, mesmo se eu tivesse pecado contra o Todo-Poderoso, vocês tinham que ter compaixão de mim, mesmo se eu tivesse feito isso. Eu sou digno de... Vocês não estão tendo compaixão de mim. Então, assim, essa situação, ela é uma reflexão para mim e para você que é obreiro da casa do Senhor. Cuidado, não é porque você está vendo a pessoa sofrer, passando por uma prova, passando por uma situação, a casa dele está sendo provada, ele está sendo provado, que a gente tem o direito de meter o dedo na alma da pessoa. A alma é do Senhor. A alma é do Senhor, não é minha, não é sua, né? A minha ovelha, nós não temos ovelha, irmão. Nós somos uma ovelha, entendeu? Mas nós não temos ovelha. Nós temos ofício de cuidado. Mas olha, aí por causa desse domínio, desses cercadinhos, a gente tem tocado em almas. E temos colocado almas para fora, porque a alma, entendeu? Não está de acordo com o que eu botei na igreja, que eu quero que a igreja seja. E por causa de uma defesa de placa, por causa de uma camisa de igreja que você tem que, sabe, dar o sangue. Você está dando tanto sangue que você está matando a alma, que não é sua, que não foi você que salvou, não foi você que libertou. Por mais que Deus tenha usado você, que tenha usado o seu dom para limpar essa pessoa, não é mérito seu, não foi você. Eu e você, nós não salva nem, nós não salva nem a gente, entendeu? Nem a gente salva. Nem a gente dá conta. Então, isso tudo, Jó ensina para mim e para você, tome cuidado, porque às vezes aquilo que Satanás não ousa fazer, eu e você estamos fazendo, por falta de vigilância, por falta de discernimento, por falta de sabedoria, entendeu? Satanás não põe ninguém para fora da igreja, e você conseguimos tirar a pessoa do corpo, conseguimos desviar as pessoas, falar, irmão, mas é porque a pessoa no fundo não estava no corpo. Estava, irmão, eu e você temos o poder de amputar, sim, a gente pode fazer isso. Porque nós estamos no corpo. Eu posso amputar uma pessoa que eu não acho digna, entendeu? Você não é digna de estar aqui conosco, você não é digna de estar no nosso meio, sai daqui, né? Você não merece, você não está fazendo por onde, você vai sujar o nosso nome, vai sujar a nossa reputação, entendeu? Você vai nos sujar, nós vamos ficar mal falado, entendeu? Por causa disso. E aí a alma? E a alma dessa pessoa, que Jesus morreu na cruz por ela. Porque eu acredito, irmão, que Jesus não derramou mais sangue por mim pela Bárbara, não. Entendeu? Eu vou derramar mais sangue por elas, entendeu? Que elas são mais dignas do que elas, então eu tenho mais sangue. Não.
o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma misericórdia que foi dada a mim, a você que está nos ouvindo, aquela pessoa indigna, aquela pessoa que está lá do outro lado, ela também é carente da misericórdia do Senhor. Então, quanto mais próximo nós estamos da presença do Senhor, mais nós vemos a nossa insignificância e vemos como precisamos do Senhor. Então, você que está nos ouvindo aí, tome cuidado. Tome cuidado, você sabe por quê? A alma vale muito, irmão. E eu e você, a gente nunca vai ter dinheiro para pagar ela, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, você nunca vai conseguir retribuir a alma ao Senhor. Então tome cuidado para que você não seja, né, um matador de alma, coisa que nem Satanás, irmão, teve a coragem de fazer. Porque Deus determinou um limite para ele e ele obedeceu o limite. Os amigos de Jó estão indo. Estão massacrando uma alma que nem Satanás ousou tocar. E eu acho interessante que ele no versículo 21, né, ele vai falar assim, olha, vocês não me ajudaram em nada, né? Veio aqui, passou uma semana calado, entendeu? Chorou. Aí quando abre a boca, me julgou, falou de mim. Aí ele fala, ó, venham os meus males e ainda por cima ficam com medo, entendeu? Ficam com medo de tudo. Que pega. E aí no versículo 24 ele vai falar, ó, me ensina. Se vocês acharam o erro, às vezes eu não tô vendo o erro, entendeu? Que eu fiz, me ensina, que eu me calo, entendeu? Se vocês conseguirem mostrar aonde eu tô errado. Então, você vê que são amigos íntimos, são amigos de convivência, irmão, porque se não fosse, Jó não falaria dessa maneira. Uma pessoa só pode apontar outra se ela tem convivência, se ela conhece, se ela sabe, né? Eles só poderiam fazer isso se eles fossem amigos íntimos. E aí ele fala, olha, como são persuasivas as suas palavras retas, né? O versículo 25. É muito bonito tudo que você está falando. É muito lindo você falar que Deus faz justiça, né? Que Deus pesa a mão em quem está em pecado. Mas o que é que a repreensão de você está repreendendo? O que é que você está repreendendo? Por que você está falando o discurso todo se eu ainda não achei esse motivo? Se você achou, você me conta. Ele fala, ó, por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras? Né? Vocês estão querendo reprovar o que eu estou falando num momento de amargura, num momento de tristeza, num momento em que eu estou sofrendo muito, vocês vão me julgar por agora, ou depois que tudo aconteceu, porque se vocês acharam algo errado, tinha que ser antes, não é agora, pelo que eu estou sendo agora, você tem que me julgar, você tem que me apontar. E aí, eu acho isso tão interessante, que aí no versículo 28 ele continua falando, ele fala sobre o amigo que tem compaixão, né? E no 28 ele vai falar, ó, tenham bondade, né? Vocês não estão tendo compaixão, vocês não estão tendo bondade. E aí ele fala, olha, por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça, mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Então vocês têm que, em vez de me condenar, vocês têm que falar, olha, Jó, você está passando por tudo isso, mas nós temos visto que você é justo. Você está passando por isso, deve ter acontecido alguma coisa, né? Ou Deus está te provando, mas em nenhum momento eles pensam nessa situação. Eles traçam o julgamento, eles batem o martelo, eles fazem a sentença deles, e aí eles julgam Jó já para o arrependimento. E aí nós vamos orar agora por esse capítulo 6, que ele se encerra aqui para depois a gente continuar o capítulo 7, que já continua esse discurso dele. Mas eu quero destacar isso para vocês. Quantas vezes nós temos nos colocado nessa posição de falta de compaixão, de falta de bondade, com palavras muito bonitas. É muito bonito, irmãos, termos um templo muito bonito, temos luzes, temos água, temos uma acústica, né? Nós falamos recentemente aqui a respeito dos levitas, temos aí caixas de som, temos louvores muito bonitos, gravamos vídeos incríveis onde a gente chora, onde a gente fala da palavra de Deus, pregações, né, assim, parece que são desenhadas, falta só os anjos descer com as asas ali e brilhar junto. Mas no momento da prática, no momento em que as luzes se apagam, no momento que você sai do templo, no momento que você chega na sua casa, que você chega no seu trabalho, no momento que você está com os seus filhos, aí é o momento onde você tem que mostrar quem você é. Aí é o momento onde você tem que mostrar que você serve a Deus, que você tem que ter compaixão, que você tem que ter misericórdia, que você tem que saber ouvir, que você tem que saber interceder, orar pelas pessoas, orar pelos seus. Era um momento onde os amigos que estavam na época dos banquetes, né? Porque se Jó fala isso, olha, cadê eles? Né? Cadê os meus amigos que me abandonaram? É porque, irmãos, para fazer 7 banquetes, 10 banquetes, para fazer festa para o ano todo,
é sinal que tinha gente para comer o ano todo. Não era uma coisinha pequenininha, não. Vinha muita gente, não era pouca gente, vinha muita gente. E aí, nesse momento, some-se as pessoas. Então, no momento de escândalo, some as pessoas. No momento do achismo, no momento da fraqueza, do luto. Daí eu faço, igual a pastora Ana, abro aqui o parênteses, para você observar as famílias de luto. Nós passamos recentemente na congregação que nós estamos, nós passamos um momento de luto. E nós vimos na prática o quanto o povo de Deus está carente de pessoas que sabem o que é momento de luto. Porque as pessoas vieram por curiosidade. As pessoas vieram para saber o motivo, a causa da morte. As pessoas vieram para tirar foto, para filmar. As pessoas vieram para saber o que ia acontecer. Mas quando acaba aquele período ali que enterra, o menino sumiu todo mundo. Sumiu todas as igrejas, sumiu todos os pastores, sumiu todos os amigos, sumiu todo mundo. Então, esse momento que é de luto, né? Prepare melhor os obreiros da sua igreja. Prepare os obreiros não para aquele momento do enterro, de estar ali no momento do enterro, apesar de que até isso estamos com deficiência, porque foram as pessoas inconvenientes, foram perguntas inconvenientes, foram comportamentos assim que você olha e fala, gente, não é possível que a pessoa é crente, entendeu? Que a pessoa é cristão, muitos anos, porque a pessoa não sabe nem se portar numa situação dessa, nem biblicamente falando, que a pessoa era só a pessoa pegar a Bíblia, entendeu? E ler e aplicar. E então eu deixo aqui esse alerta, né? Os obreiros da casa do Senhor façam estudos, façam treinamentos para trabalhar essa parte de capelania, de visita para uma família que perdeu um ente querido, de saber como faz o acompanhamento durante, depois também, para saber visitar, para saber, mesmo porque aqui Jó, irmãos, ele era um temente a Deus, ele conhecia, né, tudo que era possível ali de Deus, humanamente falando, mas mesmo assim ele tinha necessidade de ter pessoas ali do lado, não é porque ele era um homem de Deus, entendeu, que você se vira porque você é um homem de Deus, entendeu, seja autossuficiente e ignora todo o restante. Então não é porque uma família é cristã, porque uma família é da casa do Senhor, tem muito tempo de crente, que ela não vai precisar de apoio. Né? Nós vemos aí mães que perderam filhos, vemos na pandemia, vemos famílias que estão com idosos na igreja, que saíram da igreja, prestaram muitos anos, 30, 40, 50 anos de ministério, eles foram pastores, eles viajaram, eles fizeram a obra, e aí no momento da velhice em que eles precisam de apoio, de visita, né, de que a família tem que ver que aquela igreja que muitas das vezes foi servida por aquele pastor, nesse momento esse pastor está sendo servido pelas ovelhas. Então, esses pontos, esse capítulo 6, ele me destaca muito isso. Né? Saiba ter compaixão de quem serviu a obra, saiba ter compaixão de quem não consegue mais cultuar Deus dentro da igreja, porque ele não anda, porque ele não sai, porque ele está acamado, porque ele está doente. Né? Os obreiros se preocupem não em fazer só na igreja, mas visitar essas pessoas que sentem falta, irmãos. Sentem falta da palavra, sentem falta do círculo de oração. Existem mulheres que foi 30 anos à frente de círculo de oração. E aí a igreja simplesmente decidiu ignorar, entendeu? Que ela envelheceu, vamos ignorar. Ela deixou de ser parte do corpo, entendeu? Porque ela não dá conta de andar, porque ela não dá conta de sair de casa. Né? Às vezes uma mãe... Né, tem um filho autista, tem um filho cadeirante, tem um filho com um problema de locomoção, ela não consegue cultuar a Deus. Mas ela pode ser uma pessoa atendida pelas igrejas, ela pode ser uma pessoa que recebe o culto no lar, para que ela possa cultuar, para que a família possa cultuar. Mas o que é que nós fazemos como igreja? A gente ignora, entendeu? Se a gente ignorar, vai resolver o problema. Aí o inimigo vem, faz um monte de projeto, bota essas crianças, bota essas famílias atendidas por eles. Por quê? Porque a igreja tem sido falha, como os amigos de Jó falharam com ele nessa situação. Porque para receber os banquetes todo mundo ia. Mas na hora que ele precisava receber o acolhimento, na hora que ele precisava receber a visita, aí todo mundo só ignorou. Vamos ignorar, entendeu? Que vai passar, a gente não precisa estar perto. Não, e que Deus possa tocar no seu coração,
né? De que você faça projetos, vocês... Olha, Bárbara, eu não sou pastor, entendeu? Mas você às vezes é missionário, você é presbítero, às vezes é membro, às vezes você não é nada, às vezes você é um servo de Deus que conhece a palavra de Deus. Se cada um pudesse fazer a visita para uma família, nós teríamos um evangelho mudado, um evangelho completamente diferente. Você faz a diferença. Se você atender uma família que seja, com visita para ler a Bíblia, com visita para cultuar a Deus, essa família que não pode ir até a igreja, eu tenho certeza que uma alma vale muito para Deus, amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado mais uma vez. Pai, que nós possamos, Senhor, mudar algo dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, com esse estudo bíblico, Pai. Não queremos, Senhor, ser como os amigos de Jó, ter falta de bondade, falta de compaixão, falta de solidariedade, ter medo, Pai, de chegar perto, de atender as pessoas que precisam. Senhor, nos faz levantar como servos, como servas de Deus, que conhecem a Tua palavra, Senhor, mas que praticam também, levam a Tua palavra. Que nós venhamos, meu Deus e meu Pai, te conhecer verdadeiramente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa todas as vezes que nós fomos como Jó, Pai. Há quantas vezes eu fui, Senhor, como Jó. Quantas vezes eu pedi, Senhor, que não estivesse mais aqui nessa terra. Tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo também pediram, Pai. Não quiseram estar mais aqui. Mas por graça, por misericórdia, por cuidado, o Senhor nos ignora. O Senhor não ouve, não atende essas orações tolas que nós fazemos, Pai. Porque existe um propósito nas nossas vidas que vem da parte do Senhor. E por isso, Pai, eu te glorifico. Eu te glorifico pela vida de cada um, Pai, que chegou até aqui. De cada um que passa por esses estudos, de cada um que vem ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Trabalha, Senhor, na mente deles, na casa, na vida e na família. Que nós não venhamos sair daqui os mesmos. Que nós não venhamos ser, Pai, como os amigos de Jó, muitos anos e anos cheios, Pai, de palavras, cheios de versículos, cheios de provérbios, de entendimentos, mas carentes, Pai, de um contato com a Tua presença verdadeira. Tem misericórdia de nós, Pai. Cobre as nossas vidas com o Teu sangue. Muda nosso caminho. Abençoa, Senhor, as nossas vidas com a Tua presença. Porque é aquilo que nós temos de mais precioso nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até amanhã. Nós vamos estar aqui às 10 horas da noite, lendo o capítulo 7 do livro de Jó. E que Deus abençoe você.